Você está no quadro Que Direito é Esse? Um espaço aqui dentro do Tramas Sociais para a gente falar sobre os direitos da população que habita o Brasil. Aqui a gente conversa sobre leis, benefícios e garantias que existem e que essa população pode e deve ter acesso. Esse quadro vem para falar de direito e deixo bem claro, direito não é favor, direito é conquista. E se ele é um direito, é porque foi reconhecido, porque é justo, porque é legítimo. Defender direitos é defender uma sociedade onde a dignidade não dependa do quanto você pode pagar. E o primeiro passo para acessar ele é saber que ele existe. Então senta aí, se acomoda e reserva esses minutinhos para entender melhor o que é seu por direito. Compartilha esse episódio e me ajuda a chegar em mais pessoas. Aumenta o som, que o Que Direito é Esse tá só começando. Sejam bem-vindos ao episódio 10, que é a continuidade, a parte 2 do programa Bolsa Família, esse benefício de transferência de renda. E eu quero começar falando que eu esqueci no episódio anterior de falar que o pagamento do benefício ele é atrelado ao último número do NIS. Caso ninguém saiba, existe um calendário de pagamentos que o governo muda anualmente e lá ele define qual será a data de mês a mês que essa pessoa, em decorrência do número do NIS dela, do último número, ela vai receber o benefício. Então, caso você seja beneficiário, caso você tenha interesse, pode pesquisar ali no Google que vai encontrar esse calendário anual. E nessa parte 2, eu queria trazer um pouquinho uma reflexão sobre a questão financeira, sobre o uso do benefício do programa Bolsa Família, mas eu quero estender ele para outras famílias de baixa renda que recebam outros benefícios ou que recebam simplesmente suas rendas de trabalho autônomo ou até de trabalho formal. A gente vive num país onde grande parte da população sobrevive com pouco, como eu comentei anteriormente sobre as classes sociais e econômicas. Para quem vive com pouco, comparado às demandas, que a gente tem com aluguel, com conta de luz, a gente sabe que cada real faz a diferença. E esse tão pouco que as pessoas, que as famílias vêm recebendo, ele vem sendo sistematicamente drenado por mecanismos que se aproveitam dessa desinformação, do desespero em razão da falta de renda, da desigualdade social. Nesse episódio a gente vai dar uma continuidade à discussão sobre o programa Bolsa Família, mas com foco nos impactos da falta de educação financeira para as famílias beneficiárias e também para outras famílias de baixa renda, para famílias que também não recebem esse benefício, mas que consideram a sua renda insuficiente para as demandas do dia a dia. Nesse contexto mais amplo do endividamento da população de baixa renda, ao contrário do que muitas análises rasas costumam fazer, a gente não parte de uma culpabilização individual. Ao invés disso, a gente precisa propor uma leitura crítica e contextualizada, porque compreender o processo de endividamento de uma família pobre não é apenas uma questão econômica. Antes de tudo, ele é um debate ético, político e estrutural. A maioria da população brasileira nunca teve acesso à educação financeira, e isso nunca foi fruto de desinteresse ou de desorganização pessoal. É resultado de uma exclusão estrutural, seletiva e historicamente produzida. São pessoas que ao longo da vida aprenderam a trabalhar desde cedo, a viver no improviso, na urgência, na conta apertada, mas nunca foram orientadas sobre como funcionam os contratos de crédito, os juros compostos, os limites do orçamento familiar. Essa lacuna de conhecimento não é ignorância. É uma forma de manter a população vulnerável presas a ciclos de precariedade. A situação se agravou ainda mais a partir da digitalização dos pagamentos sociais. Quando o Bolsa Família passou a ser depositado pelo Caixa Tem, muitas famílias começaram a ser aliciadas por bancos, financeiras, plataformas digitais que ofereciam empréstimos de forma rápida, automatizada e sedutora. Sem mediação, sem informação e sem amparo técnico, milhares de famílias acabaram comprometendo parte significativa de suas rendas que se arrastam por anos.
E o problema não está nelas, está no modelo de oferta de crédito que prioriza o lucro e não a proteção social. Em 2022, o governo federal autorizou, pelo Decreto 11.170 e pela Portaria 816, a concessão de empréstimos consignados para beneficiários do então Auxílio Brasil, com juros de até 3,5% ao mês e até 24 parcelas. A medida foi amplamente criticada por pesquisadores, instituições e profissionais do SUAS. As críticas não se baseavam em achismos, mas em constatação de que transformar um benefício de proteção em garantia de crédito expõe diretamente as famílias que já estão empobrecidas a um mercado altamente predatório. A nova Lei 14.601 de 2023, que reestruturou o Bolsa Família, proibiu essa prática. A legislação atual veda a concessão de novos consignados vinculados ao benefício. É uma tentativa de proteger o mínimo necessário para a sobrevivência às famílias, porque é o objetivo do benefício. No entanto, os contratos realizados antes da mudança legal continuam sendo cobrados. E mesmo com a proibição, existem estratégias de aliciamento por parte de agiotas, correspondentes bancários, aplicativos de microcrédito, muitos atuando à margem da legalidade. E é papel do Estado e também das instituições do SUAS fiscalizar, orientar e denunciar essas práticas. O endividamento prolongado impacta a saúde física e mental. Estudos em saúde coletiva e saúde mental já demonstram que a pressão financeira pode gerar muitos quadros de ansiedade, de depressão, somatizações, insônia, a incerteza sobre o amanhã, a incapacidade de cumprir obrigações básicas e o medo constante do corte de energia, do despejo, da fome, produzem um sofrimento real e legítimo. O sofrimento psíquico se intensifica quando a pessoa não consegue corresponder ao que é socialmente esperado dela. Quando o Estado se omite, a responsabilidade é empurrada para a família. E como sabemos, dentro da lógica brasileira, essa sobrecarga recai principalmente sobre as mulheres. Endividar-se para comprar comida ou pagar aluguel não é irresponsabilidade. É um grito silencioso de alguém que não tem outro recurso disponível. Nos últimos anos, jogos de aposta como o Tigrinho têm se disseminado de forma agressiva, especialmente entre jovens e adultos. Esses jogos se vendem como uma solução rápida, um caminho fácil para quem está cansado de trabalhar e ver o dinheiro sumir antes do final do mês. Só que por trás dessa promessa de ficar rico com um clique, há uma estrutura bilionária de exploração. As casas de aposta lucram com a esperança alheia, e o Estado, que deveria proteger essa população, está atuando, mas atuando com lentidão, com omissão muitas vezes e conivência. Dados recentes da CPI das apostas relatam que mais de 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família gastaram cerca de 3 bilhões de reais com apostas em um único mês. É um número que escancara a dimensão do problema. É uma urgência das políticas de proteção. Mas é preciso deixar claro, o problema do endividamento não é exclusivo de quem recebe Bolsa Família. A armadilha do crédito e das falsas promessas atinge todos, ricos, pobres, classe média. Mas quem vive com pouco é quem mais sofre quando erra. R$50 perdido num jogo ou num empréstimo pode ser o valor da compra do mercado. E isso muda o cotidiano de uma família inteira. Apesar disso, é raro vermos espaço para discutir esse tema com honestidade e sem julgamento. Falta escuta, falta linguagem acessível, falta formação crítica. É fundamental que digamos, você não está sozinho, você não é o único. Milhões de pessoas estão endividadas, muitas por mecanismos que foram montados exatamente para isso. Para seduzir, para capturar, explorar. A educação financeira, quando pensada de forma crítica e popular, é uma ferramenta de emancipação, não no sentido liberal individualista da meritocracia do orçamento, mas como um instrumento de leitura e enfrentamento das desigualdades. Por isso ela deve ser incluída na educação básica, nos espaços do SUAS, nos serviços de saúde mental, nos grupos de convivência, nas ações do PAIF e do PAEF. Educar financeiramente não é ensinar o pobre a parar de gastar, é ensinar ele a reconhecer as armadilhas, é fortalecer a autonomia com consciência crítica, é possibilitar escolhas menos dolorosas.
Não basta dizer que as famílias precisam aprender, é preciso ofertar condições reais para que elas aprendam. Com tempo, com escuta, com metodologia, com vínculo. Educação financeira precisa caminhar junto com a proteção contra abusos do sistema financeiro, a responsabilização das plataformas de aposta e o fortalecimento da política de assistência como um espaço de formação e cidadania. Como diz Paulo Freire, a educação não transforma o mundo, a educação transforma as pessoas, e as pessoas transformam o mundo. E é com essa ética que a gente deve trabalhar. É preciso romper com a lógica da culpabilização individual. É preciso encarar o endividamento como um fenômeno social e político. E é preciso fazer isso com um compromisso ético de quem defende direitos humanos, dignidade, justiça social. Mas a gente sabe que, apesar de ter uma lei que agora proíbe esses empréstimos consignados no nome, que retém um benefício que já é temporário, que pode ser bloqueado a qualquer momento, suspenso, e que vai deixar a família numa situação de endividamento ainda maior, a gente sabe que foi proibido, mas que ainda existem instituições fazendo isso. E precisa ter denúncia, essas práticas precisam ser denunciadas ao PROCON, ao Ministério Público, porque foi reconhecido que ele não pode ser um benefício de moeda de troca. Esse valor ele não pode ser comprometido. Se você fizer uma pesquisa rápida na internet, seja no Instagram, no YouTube, até no WhatsApp, o que mais aparece são páginas e perfis tentando ainda conseguir empréstimo consignado com Bolsa Família. Eles prometem atalhos, desbloqueios, truques, mas a verdade é que isso não é mais permitido. Ela foi uma escolha reconhecendo que não é correto transformar um direito social num instrumento de endividamento. O Bolsa Família é uma política pública de proteção à vida, voltada a garantir o mínimo para as pessoas em situação de vulnerabilidade, para que elas possam comer, cuidarem de si, dos seus, e ele é pro agora. Ele é pro arroz, pro gás, pro remédio, e não para alimentar parcelas longas com juros altos que só aprofundam a desigualdade. E lembrando, que ele não é um benefício contínuo, como uma aposentadoria ou um trabalho que tu sabe que vai estar recebendo. Ele pode ser cancelado, bloqueado a qualquer momento. E permitir o consignado com Bolsa Família é negar o próprio sentido do benefício. E é muito duro o que eu vou dizer, mas é real. Tem gente que se endivida porque quer uma geladeira nova, uma televisão, um armário decente para cozinha, um armário melhor. E isso não é vaidade, isso é desejo de dignidade, sabe? Mas a estrutura econômica ela é tão injusta que até para sonhar a gente tem limite. Tem gente que precisa escolher entre o sonho e a comida, e a estabilidade, entre comprar um sofá ou pagar o aluguel, entre se sentir incluído ou correr o risco de ser despejado. A verdade é dura. O Bolsa Família não dá conta do sonho. E o Bolsa Família, ele não é para dar conta desse sonho, infelizmente. Ele não foi feito para isso. Ele foi feito para cobrir o básico. A alimentação, a conta de luz, a roupa, o gás. E ainda assim, nem sempre dá. E aí vem o sistema oferecendo créditos, empréstimos, apostas, como se tudo fosse a chance de uma vida melhor. Mas na real, é que é só mais um ciclo de dívida, só mais um ciclo de culpa, de frustração. E este foi o recado para a parte 2 do Bolsa Família, trazendo essas duas demandas que estão bem latentes, na vida, no dia a dia dos beneficiários. Quem tem, essa relação com os beneficiários sabe que isso é uma coisa que vem sendo muito comum. Muitas famílias precisando solicitar outros benefícios eventuais pela falta daquela renda que era do Bolsa Família que antes garantia, que foi feita uma má escolha e depois que foi reconhecido. E para finalizar, é importante dizer que a origem dessas novas questões que temos enfrentado está em grande parte na falta de instrução da população, especialmente de baixa renda, falta de educação financeira, falta de orientação, falta de preparo das pessoas para reconhecer os riscos, identificar armadilhas, tomar decisões com mais segurança.
E isso não pode ser responsabilidade apenas da assistente social, por exemplo, lá do CRAS. É necessário que existam estruturas maiores, com documentos, normativas, orientações que venham de forma padronizada, pensadas nacionalmente, porque esses problemas são novos, recentes e precisam ser enfrentados de maneira coletiva, articulada e coordenada. Os espaços onde a população acessa esse tipo de informação é no Cadastro Único, no CRAS. Então, nós profissionais, a gente precisa estar preparados para isso. E é com isso que eu encerro o 10º episódio do podcast do Tramas Sociais. Muito obrigada para você que ficou comigo até agora, que refletiu junto, que está aqui ouvindo porque provavelmente pensa e age na defesa dos direitos sociais. Um grande abraço e até a próxima!